Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série aqui com vocês de análise comparativa entre duas ações de setores ou idênticos ou muito próximos. No caso a gente vai comparar duas ações de banco, uma do Banco do Brasil, a BBAS3, e a Unity do Banco Santander, a SAMB11. E se você gostar desse vídeo, coloca aqui nos comentários que achou legal, que quer que a gente continue para a gente ver que realmente valeu a pena a gente fazer esse tipo de conteúdo diferenciado. No momento o valor da ação BBAS3 é R$ 51,02, pode ser que no momento que você assiste esse vídeo não esteja igual, mas muito próximo a isso. E você vê que ela se valorizou muito, porque nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de apenas R$ 28,80, logo após a eleição. E no momento ela está exatamente na máxima dela. E lembrando que aqui já é data ex-dividendos. Recentemente teve uma data com. E mesmo pós-data com, ela ainda está com um preço maior do que ela estava antes. Então vocês veem como a ação está valorizada. E o dividend yield dela, apesar de toda essa alta, está espetacular, está maravilhoso, 8,97. Imagine se ela tivesse custando R$30. Esse dividendo aqui já estaria próximo dos 20%. E você vê que com tudo isso ela se valorizou cerca de 58,55%. Você vê que a mínima dela foi aqui, no dia 14 de dezembro do ano passado, e a máxima dela é o valor atual. Já a ação SAMB11 do Santander, o preço atual dela é R$ 30,95. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 24,71 e uma máxima de R$ 31,91, que foi bem recente. Esse pico dela foi bem recente, mas no ano passado ela chegou a trabalhar na faixa de R$ 34. Eu não sei se é porque é data X, estão afetando esses valores, mas eu acho que no finzinho do ano passado ela chegou a bater R$ 34, e a gente vê que ela nos últimos 12 meses distribuiu apenas R$ 1,66, ou seja, está com um dividend yield baixo de 5,39. Normalmente a ação do Banco Santander é uma boa pagadora de dividendos, mas ela está tendo problemas nos últimos trimestres dela, com lucros bem abaixo do normal, digamos assim, e por isso ela está só 5,39, mas a média dela, normal mesmo, é acima de 7%. O normal dela é acima de 7%. Tanto que nos últimos 5 anos, esse ano foi o que ela distribuiu menos dividendos. Nos 4 anos anteriores, ela distribuía entre R$ 2 e R$ 3, para vocês terem uma ideia. E ela distribuiu só 1,66 esse ano, quase 1,67. E você vê que a valorização dela nos últimos 12 meses foi 12,75% apenas. A gente vê que a mínima dela foi atingida aqui no dia 15 de dezembro do ano passado e a máxima, como eu falei, bem recente, atingida aqui no dia 16 de novembro. E agora a gente vai mostrar para vocês tanto o preço teto de Décio Bazin como o preço justo de Benjamin Graham das duas ações, para você comparar as duas. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda nem de compra de nenhuma ação, inclusive da BBAS3 e nem da SAMB11. Eu estou passando informações para vocês, números para vocês, vocês estudam melhor e aí vocês decidem se vocês compram ou não essas ações. Aqui a gente vê que a ação BBAS3 nos últimos 5 anos distribuiu R$ 14,70, o que nos dá um preço teto, segundo o Décio Bazin, de R$ 49,00, ou seja, a ação atualmente está com potencial de rentabilidade negativo, segundo o Décio Bazin, de 3,96%. Ou seja, se você está pensando em seguir ao pé da letra os ensinamentos de Décio Bazin, não compraria ela, porque na média dos últimos 5 anos ela está com dividend yield médio abaixo de 6% ao ano. Esse ano foi um dos melhores dividendos distribuídos pelo Banco do Brasil, né? Ao contrário do Santander. O Santander foi o pior ano e esse foi o melhor ano do Banco do Brasil. Por isso que você viu que o dividend yield dele tá bom e o do Santander tá ruim. E em relação ao preço justo de Benjamin Graham, aí não, é outra coisa. Tá espetacular. R$ 122,95 nos dá um potencial de rentabilidade de 140,99%. Mesmo para aquele pessoal que, como eu sempre falo nos últimos vídeos, quer um upside entre 30% e 40% para investir numa ação seguindo o método de Benjamin Graham, aqui tá absurdamente tranquilo. Então, quem segue essa forma de investir, segundo Benjamin Graham, com potencial de rentabilidade alto ainda, aqui está absurdamente alto, então investiria sem medo. Já no caso da SAMB11, ela distribuiu dividendos de R$ 11,64, mesmo a ação sendo bem mais barata do que a do Banco do Brasil. Você vê que a diferença de uma para outra é quase o dobro. Então, R$ 11,00 proporcionalmente a 14 e considerando os preços das ações, esse valor aqui é muito alto. Por isso, a gente tem um preço teto de R$ 38,80, o que nos dá um potencial de rentabilidade positivo
de 25,36%, ou seja, indicando que realmente vale a pena investir na Symbiose, mas lembrando, como eu falei, ela está com um dividend yield baixo esse ano, a gente não sabe se no ano que vem ela vai se recuperar e passar a ter um dividend yield maior, senão esse preço teto tem a tendência de cair com o tempo. Em relação ao preço justo, a gente vê que o preço justo, segundo Benjamin Graham, é R$ 41,16, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade de quase 33%, ou seja, até, segundo Benjamin Graham, aquele pessoal que quer entre 30% e 40%, estaria entre 30% e 40% e a pessoa poderia se investir e ainda comprar a ação Symbiose, mesmo considerando esse upside de 30% a 40%, segundo Benjamin Graham. Vamos agora para o modo forecast, onde os analistas e especialistas de mercado dizem o que você deve fazer ou não com a ação. Mas eu queria antes que você me dissesse aqui nos comentários, você possui Symbiose na sua carteira? Você possui BBAS3 na sua carteira? Você está pensando em colocar? Coloque aqui nos comentários e me diga se você está gostando desse formato, desse novo tipo de vídeo aqui no canal. Então, pessoal, vimos aqui para o modo forecast, onde analistas e especialistas de mercado dizem o que você deve fazer ou não com a sua ação. E aqui a gente vê que temos 13 analistas que analisaram recentemente a ação no dia 20 de novembro. Desses 13, um foi mais pessimista e indicou aguardar. Aguardar é a mesma coisa que manter. Ou seja, se você tem aquela ação, não deve vender, também não deve comprar. Se você não tem, não deve comprar. E 12 indicaram que compra forte. Meu amigo, essa ação está muito boa, tá muito top, e compre logo. Compre logo antes o preço suba mais. E na média, obviamente, com 12 dizendo para comprar forte, dos 13 ficou compra forte. Esses mesmos analistas, só que no dia 21, mais recentemente ainda, deram seus preços mínimos, R$ 51, preço-alvo 66 e preço máximo para a ação BBAS3 do Banco do Brasil. O preço atual dela é cerca de 20% abaixo do preço-alvo e nem se fala abaixo do preço máximo. O preço máximo está muito longe do preço atual. Vamos agora passar para a análise dos especialistas do modo forecast sobre a ação do Santander, a Symbiose. Já em relação à Symbiose, os analistas analisaram há mais tempo, já está com cerca de um mês, no dia 25 de outubro, são 14 analistas, um deles disse para vender forte, meu amigo, essa ação está muito ruim, está uma bomba, venda logo antes que o preço caia mais ainda. Um deles disse para vender aquilo, venda, meu amigo, mas não é um venda forte. Ou seja, é para você vender. Enquanto isso, 9, ou seja, a grande maioria está dizendo o quê? Para manter ou aguardar. Aguardar é aquilo, meu amigo, se você tem, você nem deve comprar, nem deve vender. Se você não tem, não deve comprar. E só 3 estavam mais otimistas e disseram, compra forte. Meu amigo, a ação está muito boa, está muito top, compre logo antes que o preço suba mais ainda. Ou seja, na média, ficou o aguardar. Ou seja, se você tem, você não é nem para comprar, não é para vender. Se você não tem, não é para comprar. Esses mesmos analistas disseram no dia 8 de novembro, ou seja, nesse mês mesmo, cerca de umas 2 semanas atrás, disseram os seus preços mínimo, preço-alvo e preço máximo. O preço-alvo dele está praticamente o preço atual. O preço atual chegou a ultrapassar em R$1 o preço-alvo. Ou seja, segundo eles, já não está uma negociação muito boa. Mas o problema é que essa análise é antiga. Por isso que os preços não estão condizentes, digamos assim, porque a ação deu uma disparada do final da semana passada para hoje. Então, por isso, você vê que o preço atual já passou do preço-alvo. Se eu não me engano, essa semana mesmo chegou a passar de 31 ou 32 reais e agora no momento está R$ 30,95. Está cerca ainda de 20% abaixo do preço máximo dela. Se tinha aquele alvo para vender, fazer aquele swing trade, já teria vendido, segundo os analistas. Vimos aqui para a parte final do vídeo, onde eu vou mostrar alguns indicadores da BBAS3 e da Symbiose e também o mapa de calor das duas ações. Então, o primeiro indicador que eu vou mostrar para vocês é o P sobre L. O P sobre L da BBAS3 está 4,39, que é um P sobre L muito bom, porque isso indica basicamente que se a ação distribuir 100% do lucro dela em cerca de 4 anos e meio, você teria o retorno de todo o capital investido, o que é um P sobre L muito bom. Abaixo de 5, o P sobre L normalmente é muito bom, dependendo da ação, claro. Então aqui realmente o P sobre L dela está muito bom. O P sobre VP, o ideal é que seja próximo de 1 e ele está abaixo de 1, muito bom mesmo. Isso aqui indica até que está descontada a ação, está cerca de 12% abaixo do valor patrimonial dela. Normalmente esse tipo de ação de banco não tem indicador de endividamento.
A margem líquida dela está boa, 12,40%. Para mim, ela está abaixo de boa, mas os analistas consideram acima de 10 bom, eu considero só acima de 20. Enquanto isso, os analistas consideram acima de 10 bom o ROI, eu considero acima de 20, ela está acima de 20, então o ROI dela está bom para mim também. Agora, em relação ao mapa de calor, você vê que a ação do Banco do Brasil, ela é praticamente, que muita gente chama até de fundo imobiliário em formato de ação, porque ela distribui várias e várias vezes ao ano. Você vê aqui que desde 2013 ela distribui várias vezes ao ano. Em 2013 ela distribuiu, por exemplo, 7 vezes ao ano. Esse ano ela distribuiu 5 vezes. Esses 5 meses aqui, na verdade, às vezes foram até mais de uma distribuição. Ela distribuiu 2 vezes dentro do mesmo mês, pagou 2 vezes dentro do mesmo mês. Ela teve 8 anúncios nesse ano e no começo do ano ela já anunciou até as datas que faria os anúncios. Quer dizer que está tão organizada a empresa que ela já fez uma previsão de como é que seria feito todos os anúncios durante o ano. Então tá muito boa como pagadora. Você vê que normalmente ela paga várias e várias vezes ao ano. Esse ano pagou até menos que nos outros anos em termos de vezes que ela pagou. Porque tem alguns bancos, por exemplo, que paga todo mês, mas paga bem pouquinho. Ela não. Ela paga menos vezes, mas ela paga muito bem. Então, ela é muito melhor do que vários outros bancos aí. Eu não gostaria de citar, mas a gente pode citar assim, Bradesco, Itaú, que paga todo mês, mas é uma mixariazinha. Você tem que ter muitas ações para o valor ser relevante, porque normalmente eles pagam abaixo de 1 centavo por ação. Vamos agora para o Banco Santander para finalizar o vídeo. Começando com o P sobre L do Santander, a gente vê que ele está bem esticado, não dá para comparar com o do Banco do Brasil. 12,41 é um P sobre L alto, mas a gente tem que ver que ela teve uma queda no lucro. Normalmente, quando tem uma queda no lucro, como o lucro é inversamente proporcional ao P sobre L, queda no lucro, sobe o P sobre L. Então isso é mais uma consequência da queda no lucro. Se o lucro dela tivesse maior, esse P sobre L estaria menor. Tem que ver esse detalhe também. Agora o P sobre VP dela está bem ok, está praticamente 1. Isso é um P sobre VP bom, seja que ela está barata em relação ao P sobre VP. A gente vê que realmente, como eu falei, normalmente bancos e até seguradoras não mostram os indicadores de endividamento. A margem líquida dela está ok, quase 10, né? 9,32. O ROI está baixo. O ROI, como eu falei, é considerado bom pelos analistas acima de 10. Aqui está 8,25. Para mim é acima de 20. Ou seja, aqui o ROI dela está ruim para mim. E não está bom para os analistas. Em relação ao mapa de calor, quais são os meses que normalmente ela paga? Você vê que varia um pouco. Esse ano ela pagou nos meses de março, maio, agosto e novembro. Ela paga normalmente trimestralmente. Você vê aqui que isso aqui é quase uma certeza que seja um pagamento trimestral. Você vê aqui que em 2019 2018 foi trimestral também. Você vê que em 2021 e 2022 foi praticamente trimestral também. Teve um pagamento extra aqui em 2021. E em 2022 ela pagou também trimestralmente, só que com a data extra, assim como ela fez em 2021. Mas o normal dela é fazer pagamentos trimestrais. E como ela já fez um pagamento nesse mês de novembro, a gente vê que ela só deve pagar no mês de março do ano que vem. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!